Prepare-se! Está no ar a Rádio Barão de Mauá com o programa Painel. Olá, começa agora mais um programa Painel, produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Eu sou Guilherme Galdino e hoje vamos falar sobre grafite como arte urbana. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o grafiteiro Wesley Alves, mais conhecido como Lelin Alves. Wesley, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, boa noite a todos. É uma honra também estar aqui. E para começar, o que é grafite e qual a importância dessa arte para a juventude? Grafite, na verdade, existe uma polêmica muito grande em cima do nome grafite, né? Tem gente que fala que começou na época das cavernas, quando os índios pintavam e tal. Mas, na verdade, tem uma cultura que surgiu em Nova York que eram jovens que escreviam os nomes nas paredes. E isso cada vez foi aumentando mais e foram envolvendo os desenhos e se tornou grafite. Hoje em dia tem grafiteiros que defendem que a partir do momento que você saiu da rua, foi para uma galeria, isso já não é grafite. Tem outros grafiteiros até mais radicais que dizem que se você faz um desenho na rua, isso já não é grafite também. Então é bem polêmico assim pra gente falar aqui. Não é o caso hoje, né? Mas pra mim grafite é o que eu faço desde criança, desde moleque, né? Que eu comecei a escrever meu nome na rua e cada vez eu fui acrescentando cada vez mais detalhes e se transformando em arte, né? Certo. E pegando um gancho, como que o grafite entrou na sua vida? Então, eu comecei através do skate, que a gente tinha o costume de andar pra rua rabiscando os nomes mesmo, né? Em todo lugar que a gente rabiscava. E a partir das revistas de skate, eu comecei a reparar nos desenhos que vinham nas fotos de fundo, assim, e tal. E alguns shapes também do skate vinham com desenhos estilizados. E a partir daí, como eu já desenhava desde criança, eu comecei a fazer aquilo. Ao invés de fazer só a pichação, eu acrescentava desenhos e fazia as letras maiores e mais coloridas e tudo. Certo. Obrigado, Wesley. E a próxima pergunta vem da nossa plateia, que é formada pelos meus colegas de jornalismo, que também tem algumas dúvidas. Vamos ouvi-los. Olá, Wesley. Meu nome é Jennifer. Você se lembra qual foi o seu primeiro desenho na rua e onde foi? Na rua foi meu nome mesmo, né? Foi um dia que a gente estava pintando os obstáculos para preservar eles mesmo. Sobrou tinta e a gente falou, vamos fazer grafite. Aí a gente foi e cada um escreveu o seu nome. Foi assim que começou. Obrigada. Certo, agora a próxima pergunta vem da aluna Luana. Olá, Wesley. Eu gostaria de saber como foi o processo de evolução no seu estilo. Então, durante esse tempo eu fui estudando, né? Você vai conhecendo, cada artista que você conhece, você absorve um pouco, né? E são 15 anos que eu já faço, mais de 15 anos, na verdade. E a cada final de semana que a gente saia para pintar, eu tentava acrescentar um detalhe, e assim foi, cada vez mais detalhes, e chegou onde está hoje. Tá, e quais foram as inspirações no seu trabalho? Então, tem muitas. Eu não gosto de citar uma pessoa porque para não ser comparado, né? Mas tem muitas. Eu costumo falar que cada amigo meu somou alguma coisa no meu trabalho. Certo. E dentro desses amigos vem a sua esposa também como inspiração, né? Sim, minha esposa, ela começou, quando eu conheci, ela ainda não pintava, ela fazia tatuagem e tal. E ela começou a pintar na rua também e daí em diante a gente começou a pintar todo final de semana junto, e um ajuda o outro, um inspira o outro. E a próxima pergunta é da aluna Tainá Mana. Você que está há muito tempo no grafite, quais as mensagens que você passa nas suas artes? Hoje em dia o meu trabalho, eu já passei por várias fases da vida também, época que queria protestar, época que eu queria deixar uma mensagem e tal. Hoje, meu trabalho, eu parto do princípio de natureza e urbanidade. Eu tento associar isso, que é o que eu gosto, né? Eu gosto muito da vivência urbana, mas eu também gosto da natureza. Então, eu tento passar isso no meu trabalho. E conforme conforme
o dia, né, a sua inspiração do momento, você passa alguma mensagem, mas não é o foco do meu trabalho. O meu foco é pintar mesmo. No grafite hoje, qual é a maior dificuldade para um grafiteiro? Eu creio que desenvolver um estilo, né? O grafite ele cobra muito. Toda arte cobra, né? Você tem um estilo próprio. Mas o grafite ele cobra mais ainda, porque como está feito na rua, né? Tá sendo visto muito rápido e tal. Então, se você fez na rua, um cara passa e fala, aquilo é muito parecido com a minha arte e tal. E aí, rapidamente, isso gera conflito e tal. Então, todo grafiteiro busca, assim, alguma coisa que vai diferenciar ele. E isso eu acho que é a maior dificuldade. Isso eu acho que só o tempo mesmo que vai te dar. Wesley, qual é a sua inspiração para os seus grafites? Então, como eu falei na outra pergunta, eu parto do princípio de urbanidade e natureza, né? Mas cada momento é uma coisa que te inspira. Wesley, nas suas artes, você protesta ou você expressa? Então eu costumo falar que eu expresso, porque o foco é pintar, o foco é colorir, desenhar o que eu gosto de desenhar, e aí deixa a mensagem surgir naturalmente, né? Às vezes nem surge nada, às vezes eu só escrevo meu nome, mas tipo, no meio do caminho pode aparecer alguma coisa que vai passar uma mensagem, que vai mudar o dia de alguém ou protestar de alguma forma. E em seus desenhos você tem preferência por escolha de cores quentes, cores frias, algumas formas assim para ganhar o desenho nos muros? Então, em cada época também eu dou prioridade para um tipo de cor, né? Tem grafiteiros que escolhem uma cor base, tipo, sei lá, o laranja. E aí ele vai sempre fazer de laranja, porque quando se passa na rua e vê aquela intensidade de laranja, o cara já fala, do artista tal. Isso é uma estratégia dos grafiteiros. Mas eu não gosto, porque me limita muito. Então, cada época eu estou usando uma cor diferente. E agora a próxima pergunta é da aluna Tainá. Quando você se assumiu como um profissional de grafite, quais foram os preconceitos que você encontrou? O preconceito é o normal, né? Não tem nada demais, assim. Tem gente que fala, sofri preconceito. Eu não falo que eu sofri, mas tem aquelas vezes, tipo, eu trabalho com tinta, minhas mãos tá sempre sujas de tinta, minhas roupas sempre tem um respingado de tinta. Então tem as pessoas que te olham diferente e tal. Meu modo de vestir, como eu não tenho um patrão, né? Eu acabo se vestindo do jeito que eu gosto. Então existe sim, mas é tranquilo, não sofro com isso não. Wesley, você acha que o grafite ainda tem pouco espaço nas ruas? Não, na verdade não. Tem até muito hoje em dia, né? Antigamente existia... O preconceito era maior, então era difícil conseguir muro para pintar. O pessoal tinha medo e tal. Hoje em dia a informação já chegou, né? Todo mundo já sabe o que é o grafite. Então quando você vai pedir um muro e falar... queria fazer um grafite aí no seu muro, a pessoa já sabe. Às vezes nem quer, mas já sabe e fala, não é meu interesse. Certo. E como que você consegue a liberação do muro de qualquer casa, qualquer lugar, para poder colocar a sua arte em forma de desenhos, de palavras, letras? Na verdade, a prioridade não é pedir um muro, a prioridade é achar um muro que está no descaso. A gente procura casas abandonadas, ruínas. Tem muito lugar na cidade que está totalmente no descaso. Eu acho que o papel principal do grafite é esse, pegar o lugar onde ninguém está cuidando, ninguém está dando atenção e transformar, né? Mas quando a gente quer pintar alguma coisa mais tranquilo, que a gente vai ter algum projeto e tal, a gente bate na porta e conversa, fala, eu tenho essa arte e tal. Hoje em dia está muito fácil, com o celular ali mesmo você mostra o seu trabalho. E muitas vezes a gente consegue. Às vezes não, mas a maioria das vezes a gente consegue. Entendi. E nos casos que vocês encontram casas abandonadas com o muro já grafitado, vocês têm alguma técnica para poder deixar o muro em branco para vocês grafitarem novamente ou procuram outro lugar? Procura outro lugar, porque na verdade tem uma regra entre a gente que a gente não pode apagar. Um grafiteiro não pode pintar sobre o outro, e a gente chama de atropelo, né?
Então, a gente procura sempre lugares novos para pintar, ou a gente renova nossos próprios muros, entendeu? Entendi. Certo, agora a próxima pergunta é da aluna Jennifer. Wesley, fale um pouco das técnicas de arte de rua que lhe agrada e que se encaixa mais no seu estilo de trabalho. Então, a minha técnica é o spray. Eu dou prioridade a usar spray. Existem grafiteiros que defendem que só é grafite se usar spray. Eu não penso bem assim, né? Porque a gente tem que usar o que a gente pode. Às vezes, alguns grafiteiros não têm dinheiro para comprar o spray, aí usa a tinta de parede mesmo, que é o latex e tal, pincel e tudo mais. Eu tento usar sempre o spray porque é mais essência, né? E fica mais o meu traço. Se eu usar outro tipo de material, vai fugir muito do meu traço e não vai ficar legal. Mas eu não penso dessa forma, tipo, se não usou spray, não é grafite, entendeu? Wesley, qual que é a sua opinião sobre essas pessoas que saem nas ruas protestando nas pichações? Com pichações e tal, isso, né? Então, eu acho que tudo para mim é válido, assim, desde o pichador até o grafiteiro mais moralista que tiver. É lógico que a pichação não agrada a todo mundo e tal, mas se o cara tiver um propósito, é melhor do que ele não fazer nada, entendeu? Eu acho que é melhor uma pichação mudando ali o dia de alguém do que um muro branco e passando despercebido e todo mundo passando e não obtendo informação nenhuma, entretenimento nenhum, entendeu? Você está ouvindo Painel. Você que está nos ouvindo, o programa de hoje é sobre arte urbana, um tema que gera discussão e é bastante discriminado pelas pessoas. Aqui no estúdio, para falar um pouco sobre o grafite, recebo o grafiteiro Wesley Alves, mais conhecido como Lelin. Wesley, para continuar o nosso bate-papo, o que o grafite mudou em sua vida? Sim, eu não sei falar se mudou, porque eu faço isso desde que eu me conheço por gente, né? Eu comecei com 13 anos e antes disso eu não tinha muito uma vida, né? Eu tinha brincar, né? A infância. Mas eu acho que pôs um rumo na minha vida, assim, como eu cresci na periferia, né? Numa época que assim, Ribeirão Preto era bem violento e tal. Eu vi que muitos amigos meus que não eram grafiteiros, não eram envolvidos com nenhum tipo de cultura, foram presos ou muitos morreram. Então eu acho que mudou sim, porque eu poderia ter tomado o mesmo rumo, né? Eu acho que não, porque graças a Deus eu tive uma família que me criou bem e tal, mas poderia acontecer comigo, né? Então eu acho que não que mudou, mas me deu um rumo legal. Certo, agora eu estou com uma dúvida aqui. O grafite, você entrou no grafite desde criança, era uma época que havia muito preconceito por essa arte. Qual que era a opinião dos seus pais em relação a você fazer grafite? Eu acho que é igual de todo pai, né? Meu pai eu perdi aos 6 anos, então ele já não estava mais. Mas minha mãe, ela achava legal, mas por outro lado ela falava, eu acho que não vai dar certo. Isso é coisa de vagabundo, né? Mas aí com o passar do tempo eu fui começando a pegar meus próprios trabalhos, trazendo dinheiro para casa e tal. E ela viu que eu realmente tinha um talento para isso e começou a aceitar. Mas desde o começo eles sempre me apoiaram legal, assim. Mas sempre naquele receio, né? Aquele coração de mãe, a gente sabe como é que é. Certo, agora a próxima pergunta vem da nossa plateia e quem faz a pergunta é a aluna Jennifer. Wesley, qual o lugar mais inusitado que você já grafitou? Pergunta difícil. Foram muitos lugares, mas assim, os lugares que eu mais... O grafiteiro gosta muito de trem, né? A origem do grafite foi nos trens de Nova York e tal. E a gente já pegou vários lugares que tinham trens abandonados e tal, e eu acho que esse é um dos lugares. E alguns que andam também até hoje. Então é legal porque o trem ele acaba virando uma galeria móvel, né? Que anda pelo Brasil inteiro e tal. É legal, mas por outro lado não porque porque é um trabalho que nem os próprios seguranças das estações não ligam quando pegam a gente fazendo.
É lógico que os patrões deles não vão gostar, mas... Mas depois que já tiver feito, não tem mais como apagar, não A sei. gente costuma falar que... Não, dá pra pagar, né? Tranquilo. Não, apaga passando A uma gente tinta. costuma falar que na arte urbana é mais fácil ganhar perdão do que autorização, entendeu? Então a gente faz e depois tenta conseguir O perdão. o perdão. Isso daí tem que também arriscar para poder mostrar um pouco do trabalho, para levar um pouco de cultura àquelas pessoas que ainda têm aquele preconceito. Na verdade, o grafite ele chegou onde está por causa dessa ousadia, entendeu? Porque no começo o grafite não era aceito em lugar nenhum. Mas, e muitos grafiteiros passaram por repressão forte, né? E alguns morreram, alguns foram presos, alguns sofreram mesmo com isso. Mas, graças a eles, a gente foi conquistando espaço e aí foi cada vez ganhando mais aceitação, né? Graças a quem acreditou. E até hoje a gente luta por isso. Entendeu? Certo. E você já grafitou em picos altos, prédios ou não? Sim, em alguns lugares altos, sim. E como que vocês fazem para subir até lá em cima? Então, eu não... A cultura de Ribeirão Preto é um pouco mais tranquila, assim, do que aquela de São Paulo e tal, que você vê todos os prédios pintados. Isso eu nunca tive, mas tem... eu não vou falar sobre isso porque eu não vivi isso, né? Mas existem várias técnicas para isso. Uma técnica que eu acredito é fazer o código lá da mochila jato do GTA, não, o jetpack, subir, grafitar e depois descer. Isso. Certinho. Mas agora a próxima pergunta é da aluna Luana. Wesley, você acredita que com suas artes as pessoas podem ter outra visão do grafite? Ah, sim. Sim, eu já ouvi de senhores aposentados, assim, que estavam passando na rua e falou: nossa, eu não gosto de grafite, mas do seu eu gostei. Então, eu creio que conforme a gente vai tentando fazer o nosso melhor e tal, a gente vai conseguindo cada vez mais aceitação, né? Até que chega uma hora que até quem não gosta passa a gostar, entendeu? Passa a gostar, porque também é muito gostoso você passear pelo centro, ver aquela cena urbana assim, preto e branco e tal, aí de repente você vê alguma arte, algum grafite, levando alguma história, levando alguma mensagem através da arte. É muito bom, porque você acaba passando, entendendo e se interessando também pelo lugar. Isso. Não é verdade? Certo? E agora a próxima pergunta é da aluna Tainá. Wesley, o que você acredita que tenha mudado no grafite dos últimos anos? Nos últimos anos o que vem acontecendo é tomando proporções maiores, né? Existe agora uma onda de grafites em laterais de prédios e tal, e está acontecendo no mundo inteiro. De técnica não mudou muita coisa, apareceram alguns materiais novos, mas não muita coisa. Acho que o que está em evidência mesmo é isso, as pinturas de prédios que nunca aconteceram assim, com tanta força, né? Que o grafite eu acho que ele já tinha tomado todo o espaço possível e agora começou a expandir para os prédios. Inclusive também expandiram já até para avião, né? Com os irmãos gêmeos do Brasil fazendo, grafitando sobre um avião e até que virou notícia no mundo inteiro. Já havia acontecido pintura de aviões mas quando os gêmeos pintam, o mundo para, né? Não tem jeito. É como se fosse um jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo. Isso. Certo, agora a próxima pergunta é da aluna Bárbara. Olá, Wesley. O grafite é seu trabalho atualmente ou é só um hobby nas horas vagas? É meu trabalho e também é o hobby. Eu vivo só de grafite. Não só o grafite, aquele meu estilo, né? Acabo fazendo muito trabalho que o cliente pede, desenha, sei lá, minha avó. Aí eu tenho que desenhar a avó dele. Já não é a gente chama de trabalho comercial, né? Mas cada vez mais eu venho conseguindo clientes que deixam eu livre para fazer o meu traço, meu estilo. E é esse o propósito, né? Cada vez ter mais clientes deixando eu livre para que isso vire um hobby e trabalho juntos, entendeu? Obrigada. Certo. E Wesley, na sua visão, como que está o grafite brasileiro hoje? O grafite brasileiro está muito forte, sempre foi, na verdade, né, desde o começo. Eu vejo grafiteiros do Brasil
rodando o mundo e ganhando cada vez mais visibilidade. Eu acho que não tem nem o que falar, assim. Eu acho que tá bem das pernas, assim, vamos dizer. Tá bem forte. Certo, e agora a próxima pergunta vem da Luana. Wesley, você já expôs trabalhos em alguma galeria ou a galeria para você é a rua? Não, eu já expus bastante eventos, exposições coletivas, né? Tanto em Ribeirão quanto para fora. Já fiz uma exposição minha também, solo, aqui em Ribeirão mesmo. E eu não tenho essa visão de tipo, não, a galeria, a minha galeria é a rua. Eu gosto de pintar na rua, eu dou prioridade para pintar na rua, mas eu também tenho a visão artística, comercial e tal, eu quero viver disso, então não tenho esse tipo de pensamento, isso eu não faço. E você também já, como dito, né, já expôs para fora do Brasil, e como que foi a seleção das suas artes para essas exposições internacionais? Então, o grafite, ele vem muito através de amizade. Então, eu acho que a arte toda vem assim, né? Então, você vai fazendo contato e você tem seus projetos e os seus amigos têm os deles. Então, a gente vai conseguindo a maioria das coisas assim. De um tempo para cá, de 2012 para cá, algumas mídias gringas do meio do grafite, né, do meio da arte urbana, vem me procurar e pedindo entrevista e tudo mais, então isso dá uma visibilidade legal. Alguns contatos vieram do nada, mas a maioria vem através de amizade. Foram indicações de amigos. Certo, e agora a aluna Jennifer tem mais uma pergunta. Wesley, para os jovens que querem ser grafiteiros, qual a sua dica? É difícil essa, mas respeitar os mais velhos, né, aprender com os mais velhos. Acreditar no seu estilo. Acho que o mais importante é isso. Todo ser humano, se você falar assim, faz um desenho, ele vai fazer um desenho que vem da sua essência. Acho que, sei lá, até o bonequinho de palito lá, que é a bolinha, os palitinhos, cada um que fizer vai fazer do seu jeito. Então, você vai começar a desenhar, você vai desenvolver um estilo já desde de criança. Desde do início, né? Aí às vezes você acha que aquilo é ridículo, seu desenho é ridículo. Não, o nariz do meu personagem é muito torto. Às vezes o nariz torto é que vai dar uma característica no seu estilo, entendeu? Então acreditar no seu estilo e não copiar ninguém, porque quando você copia, você joga tudo fora, entendeu? Eu acho que é isso. Wesley, pra você, qual que é a diferença entre o grafite de São Paulo com o de Ribeirão Preto? São Paulo é tudo muito forte, né? A gente fala que é o berço do grafite, né? Então, tudo, parece que lá todo mundo já fez grafite, todo mundo tem envolvimento. Aqui é um pouco menos forte, mas eu acredito que tem a sua própria cultura, tem uma cultura muito... Pegar uma história, tem uma história legal. Então, é um pouco mais fraca a cultura aqui, mas tem uma essência verdadeira. E a diferença, assim, visual não existe mais, estética, né? Não existe mais hoje, porque a internet globalizou muito. Então, o que está acontecendo na Europa está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Ribeirão, está acontecendo em Sertãozinho. Tá bem fácil, assim, o acesso, sabe? Antigamente... Se você vê antes da internet, não sou de antes da internet, né? Mas antes desse fácil acesso... Do boom da internet. A gente viajava e cada cidade que a gente ia, a gente via uma diferença de estilo. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer lugar... Tudo padronizado. Tem um pouco, né, a característica de cada lugar, mas perdeu muito. Então não tem muita diferença de São Paulo para Ribeirão. Certo, e para encerrar o nosso bate-papo, qual que é a arte ideal para o momento que o Brasil vive hoje? O momento tá feio, né? Então, eu acho que é o momento onde a pichação ganha a força, né? Ganha o espaço. Que seria para mim, frases na rua pro político ver, né? Porque a gente se sente meio de mãos atadas, né? Quando vai falar de política. Então... O que a gente pode fazer é deixar mensagens para eles, para que pelo menos um dia isso toque no coração deles.
seja de ataque ou de inteligência, de amor, mas alguma coisa que eles entendam e consiga atingi-los. Que consiga atingi-los. Certo. Bom, eu gostei muito do nosso bate-papo sobre o grafite. Eu aprendi muito e espero que você também tenha aprendido. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a sua participação em nome do programa e também a dos meus colegas de jornalismo e principalmente a você, ouvinte do programa Painel. E não se esqueça, semana que vem tem mais. Até lá, tchau! Você ouviu pela Rádio Barão de Mauá mais um programa Painel.